Você já ouviu falar de enantato de testosterona? Tem muitas pessoas que conhecem o mesmo e tem muitas dúvidas. Será que ele realmente funciona para repor testosterona? Será que ele é uma opção para ganho de massa muscular? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente trazendo informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde e teu desempenho. E vamos aqui destrinchar tudo sobre enantato de testosterona, tudo bem? Beleza, inclusive não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tudo bem? Beleza, quando a gente está falando de enantato, a gente está falando de um éster de testosterona, de testosterona. A gente está falando de um éster de testosterona, onde a ideia é ter uma estrutura carbônica anexada à molécula de testosterona, fazendo com que a mesma seja liberada de maneira mais gradual no nosso organismo. Se a gente injetasse a testosterona de forma isolada, o que aconteceria? Ela faria seu efeito rapidamente e logo sairia do organismo. E aí o que acontece? Uma pessoa que está repondo testosterona vai precisar fazer uma aplicação todos os dias? Tem sentido? Não tem. Por isso que a gente desenvolveu os ésteres, o enantato é mais um deles, beleza? Vamos lá. O que a gente tem dentro do contexto de enantato de testosterona? Qual é a sua formulação mais convencional? Nós temos a formulação mais convencional, gente, de 250 miligramas por ml. Então, cada ml do enantato, tá certo? Vai vir 250 miligramas de enantato de testosterona. Beleza? Beleza. Eu quero que você entenda uma coisa. No Brasil, a gente tem alguma formulação comercial que seja enantato de testosterona? Não tem, tá certo? Nós temos somente o enantato vendido no mercado paralelo. Lá fora, gente, em outros países, o enantato é vendido de forma lícita. Então, o indivíduo ele pode, com receita médica, comprar o enantato de testosterona. E ele é vendido com laboratório confiável e tudo, beleza, né? Então, assim, se a gente está em outro país, tudo bem. Agora, no Brasil, tudo que a gente compra de enantato é mercado paralelo. Então, não tem sentido estar utilizando esse tipo de medicamento. Logicamente, se você é uma pessoa de outro país, pode ser uma opção. Ah, Gabriel, mas se eu compro de um laboratório de outro país, será que eu não posso confiar? Cara, se fosse o medicamento desse outro país, realmente, teoricamente você poderia confiar, mas você está comprando de fontes ilegais. Esse cara que vai te vender, você tem como confiar nele? Você tem como confiar se realmente não é um medicamento falsificado? Marcas conhecidas lá fora, inclusive uma marca muito conhecida no Paraguai, é muito falsificada aqui no Brasil. Então o indivíduo falsifica isso daí. O cara é traficante, ele está acostumado a mexer com isso daí. Você acha realmente que ele vai trazer um negócio de qualidade? Ele não vai conseguir manipular um QR Code, às vezes, olha, tá batendo um QR Code, cara. Você acha que esse cara não sabe mexer em QR Code? Você acha que esse cara não sabe te enrolar? Sabe. Outra coisa, qual é a condição que esse medicamento vai chegar aqui no Brasil? Às vezes é dentro de pneu de caminhão, cara. Então ele vai ter alterações físico-químicas, Então ele vai levar o quê? Muito calor, vai ser submetido a uma pressão absurda, que pode alterar a qualidade do medicamento. Então a gente não tem como garantir nada, tá certo? Então o que a gente garante? Se a gente está comprando lá fora, realmente, dentro do contexto, com receita médica e tudo, beleza. Aqui, não tem como garantir. Lógico que eu preciso te explicar, que eu preciso te orientar, que eu preciso aqui realmente falar do ponto de vista farmacológico, para você entender. Mas o que eu te oriento é sempre não fazer esse tipo de compra, tá certo? Tá bom? Beleza, então a gente tem somente no paralelo, formulações comerciais. Aqui a gente tem outras opções, tá certo? A gente tem, por exemplo, o Durateston e Deposteron. E aí, o que a gente tem de indicação principal para o uso de enantato de testosterona? A gente está falando de reposição. Onde a gente está falando aqui da famosa TRT, terapia de reposição de testosterona. Onde a gente está falando de um indivíduo que tem deficiência de testosterona, o famoso hipogonadismo, e vai usar a testosterona para colocar os seus níveis de testosterona dentro do contexto fisiológico, compatível com jovens saudáveis, circulando ali por volta de 400 a 800 nanogramas por decilitro. Tudo bem? Beleza. E aí eu quero que você faça uma reflexão. Imagina aí, às vezes eu vejo isso muito em alguns comentários aqui nos vídeos. Ah, Gabriel, eu quero usar um enantato para repor minha testosterona. Sou uma pessoa mais velha, quero repor com enantato. Cara, é o seguinte, quando a gente está falando de reposição de testosterona, a gente está falando de saúde, de manutenção de uma testosterona em níveis fisiológicos. Se a gente está falando do uso dentro de um contexto de reposição e a gente vai usar um medicamento do mercado paralelo, o que a gente está fazendo?
A gente está indo contra a saúde. Quando a gente está falando de reposição, a gente está falando de saúde. Quando a gente está usando o mercado paralelo, é o oposto de saúde. Tem pessoas, por exemplo, que querem utilizar e querem submeter ao risco. Mas, cara, se você está querendo fazer uma reposição, imagina que você está preocupado com a tua saúde. E às vezes a reposição é de longo prazo. Às vezes pro resto da vida. Você vai usar um negócio do mercado paralelo pro resto da vida? Não tem sentido. Não tem sentido. Uma hora vai vir uma contaminação mais pesada. Uma hora os contaminantes podem se acumular, aumentar muito o nível de inflamação no teu organismo. O nível de metais pesados, dentre outras coisas. É um tiro no pé, né? Então tá bom, beleza. Então vamos lá. Agora que você já entendeu isso daqui, vamos falar de algumas características particulares do enantato. Bem, nós temos uma meia-vida. Meia-vida. Vixe, mas esse aqui tá ruim. Vamos lá, uma meia-vida do enantato. De quantos dias? Meia-vida do enantato. A gente tem uma meia-vida média, tá certo? Então é uma média de 7 a 9 dias. Meia-vida, gente, é o tempo que a medicação leva para atingir metade da sua concentração. Então imagina aí. Tô usando enantato de testosterona, Gabriel. Minha testosterona está em 2.000, tá certo? O que acontece se eu parar de usar o enantato? Então a cada 7 a 9 dias, essa testosterona vai cair pela metade. Então vai para 1.000, vai para 500, vai para 250 e assim vai. Tudo bem? Então se eu não aplico novamente, eu vou ter uma queda a cada 7 a 9 dias, tá certo? Onde eu sei que esse período aqui é o período que leva para reduzir pela metade a concentração, e quando a gente está falando de pico de concentração, eu estou falando de 24 horas aproximadamente. Então, em aproximadamente 24 horas, eu vou ter o máximo da minha concentração depois que eu aplico a injeção. Então, por exemplo, se eu aplico um enantato hoje, 24 horas depois eu posso medir a testosterona e ver o máximo de valor que vai acontecer. Gabriel, sempre eu vou medir no pico? Não, é preciso que você entenda a meia-vida e o pico plasmático para conseguir fazer correlações de acordo com a testosterona que você injetou e o valor que você está encontrando no exame de sangue. Lógico que isso daqui são estimativas. Tem pessoas que são fora da média, tem pessoas que podem ter valores um pouco diferentes. Então a gente tem que entender também a própria individualidade do indivíduo. Tá certo? Individualidade do indivíduo. Rapaz, ficou bom esse nome. Beleza, então pronto. Entendi, Gabriel. Pico em 24 horas, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Meia-vida de 7 a 9 dias. E injeção, Gabriel? Enantato, a gente aplica como? Intramuscular, tudo bem? Então a gente está falando de um éster de testosterona com injeção intramuscular. Gabriel, já ouvi falar de uma testosterona subcutânea. O Shiostat, que é vendido lá fora. Veja bem, às vezes a pessoa quer injetar uma testosterona que foi desenvolvida para a via intramuscular no subcutâneo. Isso tem sentido? Ao meu ver, não. Tá? Por quê? Porque essa formulação aqui foi desenvolvida para intramuscular. Lá fora nós temos medicamentos que foram desenvolvidos para injeção subcutânea. Daí o preço é muito maior porque a formulação foi desenvolvida justamente para isso. Para não causar nenhum tipo de inflamação na via subcutânea, nenhum tipo de problema na via subcutânea. Já uma testosterona que está desenvolvida para intramuscular, ser injetada de subcutâneo, pode causar problema sim. Mas se você quiser saber um vídeo, né, você quer um vídeo específico sobre testosterona subcutânea, deixa aqui nos comentários. Certo? Deixa aqui nos comentários. Mas a princípio é intramuscular. As formulações que nós temos são intramusculares, tudo bem? Beleza. E para TRT, Gabriel, para reposição, o que é que a gente faz? Qual é a dose? Bem, geralmente é uma ampola, né, uma aplicação a cada 21 dias. Então, assim, a cada 3 semanas a gente usaria uma dose de 250 miligramas, tá certo? Então, quando a gente está falando de reposição, seria mais ou menos isso, que seria 250 miligramas dividido por 3, seria a dose semanal ali. Né? Tem pessoas que podem precisar de mais, tem pessoas que vão precisar de menos, e aí vai depender de cada caso, tá certo? Para aumento muscular, para anabolismo, o que a gente tem de estudo? Bem, geralmente a gente tem para anabolismo uma variação de dose de 200 a 600 miligramas por semana, tá certo? O enantato, ele é um medicamento que já foi utilizado, inclusive é um medicamento que tem vários estudos científicos, né? Eu não sei particularmente por que não temos formulações comerciais aqui no Brasil dessa substância, poderia ter, né? Mas que sim, temos vários estudos, inclusive com jovens saudáveis em doses suprafisiológicas, avaliando o ganho de massa muscular. A gente tem até um estudo que mostra que 600 miligramas por semana foi capaz de, em 20 semanas, aumentar 8 quilos, né, de massa muscular, tá certo? De massa magra, tá certo? Não necessariamente de massa muscular. Então, assim, é um ganho expressivo. Logicamente que não quer dizer que você utilizando
vai ganhar essa quantidade, né? Ali foi uma média e é claro que foi de acordo com o que foi feito no estudo, né? A metodologia específica do estudo. Mas sim, a gente tem um ganho de massa muscular dose dependente, onde mais dose, né, gera mais resultado, mas logicamente, né, quanto mais dose, mais resultado. Se eu aumento, por exemplo, de 600 para 1000, talvez eu aumente um pouquinho de massa muscular, mas não vai ser muito mais e o efeito colateral pode ser o dobro, tá certo? Inclusive, por exemplo, se eu pego um indivíduo que usou 300 e um indivíduo que usou 600, o de 600 teve mais massa muscular, mas não foi o dobro do de 300, tá certo? Não foi o dobro do de 300. Então, quanto mais a dose vai aumentando, a gente tende a aumentar a massa muscular, só que chega a um patamar onde a gente aumenta um pouquinho de massa muscular, aumentando a dose, mas esse benefício adicional de massa muscular não é superior ao que? Ao risco que a gente escorre tendo o quê? Mais efeitos colaterais, tá certo? Mais efeitos colaterais. Acima dessa dose não temos estudo científico, mas a gente sabe que os indivíduos no fisiculturismo acabam utilizando. Não é algo que eu indico, tá certo? Inclusive eu não indico nem que use nenhum tipo de dose suprafisiológica, mas que se for usar, que tenha um acompanhamento médico, que você, né, tenha consciência de que está trocando saúde por estética ou performance. E não é algo que é saudável, muito menos para longo prazo, tá bem? Beleza. Beleza, Gabriel. Entendi. A gente tem uma meia-vida de 7 a 9 dias. E isso daqui, gente, permite que a gente tenha uma estabilidade plasmática dentro dessa faixa, tá certo? Quando a gente está falando de uma ampola a cada 21 dias, por que a gente não usa, por exemplo, uma ampola a cada 9 dias? Porque com essa faixa de dose, por mais que a gente esteja aplicando depois da meia-vida, a gente consegue manter a testosterona em níveis fisiológicos, em estudos científicos. E é isso que importa. É isso que importa. Tá certo? É isso que vai importar. Só que, se a gente está falando de um indivíduo que está usando doses maiores, a gente não vai aplicar a cada 21 dias. Geralmente é o quê? É uma aplicação por semana. Por que por semana? Porque a meia-vida permite que a gente consiga ter uma estabilidade plasmática maior. A gente quer que a testosterona fique sempre alta, né, em dose suprafisiológica, mas também não tem necessidade de ficar aplicando todo dia. Afinal, a gente coloca o extra de testosterona justamente para isso. Tá? Então a gente não precisa de aplicação diária. Poderia fracionar em 2 vezes por semana? Poderia. É necessário? Não é necessário. Se a gente tem 600mg, daria para ser 1 vez por semana. Os estudos são 1 vez por semana. Farmacologicamente não tem problema. Agora, dependendo do volume de éster, do volume de óleo, talvez tenha sentido fazer essa divisão, tá certo? Para, por exemplo, não ter que fazer uma injeção com tanto volume de uma vez só. Então, por exemplo, uma vez a cada 4, 3 dias, então, por exemplo, 2 aplicações por semana, isso já seria mais do que o suficiente. Não precisa ser dia sim, dia não. A não ser aquela galera que usa, assim, 300 ml por semana de óleo, né? O que é algo que já é muito complicado para a saúde. Veja bem, 1 ml dessa substância aqui, né, que seria 250mg, já é 250mg, é o que? Já é 2,5 vezes o fisiológico de testosterona. E já é um ponto de partida para muitas pessoas. Então, muitas vezes o indivíduo quer colocar logo 600 de uma vez. Às vezes não precisa. Começar com 250. Já é mais razoável, né? Lógico que eu não estou dizendo para você fazer isso, mas eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um raciocínio aqui com você, onde a gente já tem uma coisa que é 2,5 vezes o fisiológico, e já é o suficiente para promover um anabolismo significativo. É um anabolismo para ficar monstruoso de uma vez só? Não. Agora, o que eu quero que você entenda, esse negócio de ficar monstruoso de uma vez só, fazer ciclos brutos, é um negócio, é uma furada, cara. É um negócio que você não vai conseguir segurar a massa muscular. É mais interessante, né, do ponto de vista teórico, né, eu tô falando aqui do ponto de vista teórico, não tô dizendo para você fazer isso daqui, do ponto de vista teórico e prático de muitas pessoas que fazem isso daí, mas não que eu esteja indicando, mas do ponto de vista prático e teórico também. Que você coloque uma dose menor e foque na dieta e no treino, evolua bem, e só aumente a dose quando o seu corpo realmente comportar essa dose, do que você chega e coloca uma dose muito alta que seu corpo nem tem capacidade de utilizar e se exponha a uma série de efeitos colaterais de forma desnecessária. É claro, isso aqui não foi feito para o indivíduo ficar fortão, musculoso, mas a gente sabe que as pessoas usam. E o profissional da saúde ele precisa ser munido de informação para lidar com esse indivíduo, para entender os efeitos colaterais, para entender como dar saúde para essa pessoa que muitas vezes está tirando a saúde de maneira desmedida, de maneira inconsciente, inconsequente, sem saber realmente o risco que está sofrendo. E para isso ele precisa ser o quê? Munido de muita informação de qualidade. E eu te convido então, se você é profissional da saúde, médico principalmente, a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar aqui o link na descrição. Tudo bem? Outra coisa que a gente tem que entender. Enantato de testosterona é uma formulação de testosterona intramuscular. As formulações intramusculares, gente,
elas promovem grandes picos de concentração. Então a gente coloca aqui, ó, testosterona dá um pico e depois cai. Esses picos são positivos do ponto de vista anabólico, porque a gente vai ter mais testosterona circulando no sangue. Só que do ponto de vista de efeitos colaterais pode ser algo negativo. E principalmente se a gente está falando de mulheres, esses picos, por mais que a gente esteja falando de uma dose baixa, pode gerar muita virilização. Então a gente não está falando, então, que é algo possível de ser utilizado por mulheres. Testosterona intramuscular é algo que só deve ser utilizado do ponto de vista anabólico em homens. Inclusive a testosterona, gente, é um hormônio muito androgênico. Então, para a mulher ter um efeito anabólico significativo, ela vai sofrer muito efeito androgênico. E esse efeito androgênico, então, pode causar efeitos colaterais virilizantes, fazer com que essa mulher, por exemplo, hipertrofie o clitóris, engrosse a voz, masculinize o rosto, tudo isso daí pode ser estigmatizante para essa mulher. E não é algo que a gente quer, né? Então, se a gente está falando de testosterona em mulheres, a gente está falando principalmente do seu uso clínico, onde a gente está falando principalmente de testosterona em gel, implante. E a gente não vai, é claro, falar aqui ponto a ponto, mas inclusive eu tenho um vídeo no canal sobre esse tema, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, testosterona acaba sendo algo somente para homens, tá certo? Testosterona é enantato, para homens. A gente tem uma série de efeitos colaterais, a gente tem colaterais androgênicos, por exemplo, queda de cabelo, acne, colaterais estrogênicos, ginecomastia, que pode acontecer da desproporção entre androgênios e estrogênios. A gente pode ter colaterais que vão depender da dose, por exemplo, aumento do risco cardiovascular. Então, por exemplo, doses suprafisiológicas aumentam o risco cardiovascular. Já doses fisiológicas, TRT, melhora a saúde cardiovascular. A gente pode ter aumento do hematócrito, eritrocitose, que também vai depender da dose. Mas depende muito do indivíduo, tem muita suscetibilidade. Tem pessoa que desenvolve eritrocitose somente com TRT. Tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente tem outros colaterais, alterações de libido, alterações neuropsiquiátricas, mas isso daí cabe em outro vídeo com muito mais especificidade, tá bom? Pra gente completar aqui, a gente também tem que entender que deposterona, testosterona, o enantato de testosterona, durateston, tudo isso daí são formulações de testosterona, certo? E a testosterona acaba sendo a base dos ciclos masculinos. Por quê, Gabriel? Por quê? Antes disso, te peço, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece, cara, não esquece. Vamos lá. Por que a base? Gente, porque a testosterona ela é o único hormônio que consegue manter o componente androgênico e estrogênico em níveis fisiológicos capazes de quê? De manter a função sexual do homem. Então, por exemplo, se eu uso um outro esteroide e iniba a minha testosterona natural, eu não vou conseguir manter a libido de forma global. Tem pessoas que conseguem manter? Tem. Mas algumas, né, a maioria perde parte da libido, perde a função sexual, parte da função sexual. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então ela acaba sendo algo que obrigatório em ciclos masculinos de maneira geral. Quando eu digo obrigatório, é para a maior parte, né, se a pessoa está preocupada com a libido. É lógico que, por exemplo, estou falando do uso clínico de alguns esteroides, o indivíduo não está preocupado com a libido, ele quer saber do efeito anabólico ali. Tá? Mas se a gente está falando do uso recreativo em forma de ciclos de anabolismo adicional, testosterona sim é a base do ciclo e a testosterona sim é um hormônio que deve estar pelo menos em nível fisiológico, tá certo? Gabriel, mas o enantato ele só tem no mercado paralelo. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Me mudo de país? Cara, a princípio, né, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a gente pode aprender sobre esse assunto, mas se a gente for usar realmente, a gente tem que procurar medicamentos lícitos. E nós temos alternativas, inclusive a gente tem no Brasil o cipionato de testosterona, que é uma alternativa muito interessante ao enantato, que tem características muito semelhantes, tá certo? E que pode ser intercambiável com o mesmo. Qual é o cipionato de testosterona, Gabriel? O famoso Deposteron. E eu tenho um vídeo completo sobre o assunto para você, vou deixar aqui e um grande abraço.